Fábio quebra recorde histórico no futebol mundial. 16 de agosto de 2025. Maracanã lotado. Fluminense contra Fortaleza. Mais um jogo comum do Brasileirão? Não. O que aconteceu neste dia vai ficar para sempre na história do futebol mundial. E eu vou contar para vocês o que ninguém esperava que acontecesse. Galera, vocês sabem que eu não gosto de clickbait, mas o que vou contar hoje é tão surreal que parece mentira. Um goleiro de 45 anos acabou de quebrar um recorde que parecia impossível de ser batido. Mas antes de eu contar o que aconteceu, vocês precisam entender quem é esse monstro chamado Fábio. Por que essa história não começou ontem? Galera, ela vem sendo construída há mais de 25 anos. A história começa lá em Araxá, Minas Gerais, onde um garoto sonhava em ser goleiro profissional. Fábio começou sua trajetória no União Bandeirante em 1997, um clube pequeno que nem existe mais. E foi aí que o destino bateu na porta. Em 1999, ele chegou ao Cruzeiro, mas ainda sem muito espaço. Pouco depois, passou pelo Vasco da Gama entre 2000 e 2004, onde fez mais de 60 jogos, ganhou experiência jogando em alto nível. Só que em 2005, ele voltou ao Cruzeiro, e dessa vez, para marcar a história. Foram 16 temporadas seguidas defendendo a camisa celeste, um total de 976 partidas oficiais. Vocês conseguem imaginar o que é isso? Quase 1000 jogos defendendo o mesmo clube. Defesas milagrosas, títulos da Copa do Brasil 2000, 2017, 2018 e do Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014. E olha o detalhe, Fábio foi convocado para a seleção brasileira, fez parte do grupo da Copa América de 2004 e sempre foi reconhecido como um dos goleiros mais regulares da sua geração. Foram quase 20 anos só de Cruzeiro. Galera, uma carreira inteira que já seria suficiente para qualquer jogador ser chamado de ídolo eterno. Mas a história dele não parou aí. Em janeiro de 2022, após uma saída polêmica do Cruzeiro, parecia que a carreira de Fábio tinha acabado. Mas aí veio o Fluminense. Com 41 anos, ele decidiu recomeçar no tricolor. E o que muitos achavam que seria uma passagem curta, se transformou em mais um capítulo de glória. De lá para cá, já são mais de 230 jogos pelo Flu. E o auge, a Libertadores de 2023, onde Fábio foi protagonista, defendendo o gol tricolor na campanha mais histórica da história do clube. E chegamos ao dia 16 de agosto de 2025. Fluminense x Fortaleza, Brasileirão, Maracanã. Quando Fábio pisou no gramado, ele não estava jogando apenas mais uma partida. Ele estava igualando o recorde de Peter Shilton, o lendário goleiro inglês que disputou 1.390 jogos oficiais. Sim, galera, Fábio atingiu 1.390 partidas oficiais, o mesmo número que Shilton, e agora é o jogador com mais jogos da história do futebol mundial. União Bandeirante, 26 jogos. Vasco da Gama, 63 jogos. Cruzeiro, 976 jogos. Fluminense, mais 325 jogos e contando. Total, 1.390 jogos oficiais. Galera, isso significa mais de 120 mil minutos em campo. São quase 2.000 horas debaixo das travessas, vivendo cada segundo do futebol. E o mais louco é que isso não para por aqui. Na próxima semana, contra o América de Cali, pela Sul-Americana, se Fábio entrar em campo, ele chegará a 1.391 jogos. E aí sim, se tornará o recordista absoluto, isolado, da história do futebol mundial. Vocês conseguem dimensionar a grandeza disso. Um menino de Araxá, que virou lenda no Cruzeiro, que recomeçou no Fluminense e agora, aos 45 anos, é o jogador que mais vezes entrou em campo na história do futebol mundial. Isso não é só talento.
Isso é dedicação, profissionalismo e amor pelo futebol. Galera, comenta aqui. Vocês acham que alguém vai conseguir superar esse recorde? E qual foi a defesa mais inesquecível que vocês lembram do Fábio, no Cruzeiro ou no Flu? Esmaga o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha essa história épica. Fábio, do interior de Minas ao topo do mundo. Você é eterno.